aí galera, aqui é Ken do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez retorno com Baki novamente, mais especificamente pra falar de Bakugan Yuenchi. E se você tá achando que eu vou fazer uma narração aqui de Bakugan Yuenchi, não irei fazer narração. O que eu vou fazer aqui é um resumão, vou contar um pouco do que eu li da obra. Vou tentar aí trazer todo o volume 1 para vocês ao longo dos dias. Vai ser como uma forma de resumão dos capítulos da história e dando minhas opiniões e impressões sobre tudo, beleza? E aí eu também vou colocar algumas imagens, porque sim, é uma light novel com mangá, é híbrida a história, tá? Então enquanto não chega Bakugan Yuenchi pra eu narrar, não tem o mangá, enquanto o mangá não está sendo feito ainda, eu vou trazendo aqui minhas opiniões e informações sobre o que eu tô achando da obra, porque eu tô lendo. Algumas partes eu tô lendo de inglês que tem, e a grande maioria tô lendo do japonês, porque é o que tem pra gente ler, né? É a única forma que se tem até então. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, te lembro que tem aqui um card em cima com chance de nova temporada, em primeiras impressões e até mesmo outras narrações aqui no canal. Tranquilo? Então deixa de enrolar e vamos a esse resumão. Vamos contar um pouco sobre Bakugan Yuenchi. No caso, logo no início da história, a gente já começa vendo aí um panorama totalmente aleatório. Porque a gente tem a primeira parte que é focada num conto, numa situação para te situar, de fato, no que vai acontecer em seguida. No caso, a gente vê um carinha, o Kungo, acho que é Kungei, Junpei, Kungei, alguma coisa assim o nome dele. E esse carinha, ele de fato tem uma marca muito grande no rosto. Ele tem uma cicatriz feiosa pra caramba. E ele tem essa cicatriz devido a uma coisa que aconteceu na vida dele. E ele é um lutador que passou a vida toda, 30 anos da sua vida, se dedicando, até mesmo parou de pegar mulheres, tudo, para poder treinar. E no fim das contas, conseguir de fato entrar na arena subterrânea do Tokyo Dome. No caso, para lutar ali junto com os lutadores de Tokugawa, né? E quando ele conseguiu isso, ele se encontrou com quem? Hanayama Kaoru. E aí é falado que quando ele se encontrou, ele ficou abismado, porque tipo, mano, o cara era imponente, o cara era forte pra caramba, o cara era diferente, velho. E ele começou a sentir uma coisa que ele tinha sentido há muitos anos atrás, que foi o sentimento de levar um tiro de canhão na cara. Quando o Hanayama começou a se preparar, que foi dar o golpe, ele fala que tipo, por mais que você tentasse desviar, você não conseguiria. Aquilo era algo que ia para onde você fosse, não importa o que você fizesse, aquilo ia até você. E ele diz ainda mais que tipo, não tem como comparar com um soco amador. Aquilo é um soco específico que só Hanayama consegue fazer, é algo surreal. E aí ele vai dizendo que em certo momento um amigo dele chegou para falar com ele e perguntou se ele queria fazer um teste de coragem. E aí chamou ele para fazer um teste de coragem com a arma Armstrong, né? Com o canhão Armstrong. E aí esse canhão que o William Armstrong fez, ele simplesmente era um canhão extremamente poderoso, muito antigo, mas poderoso e modificado. Tinha umas modificações com o fuzil ali, um fusívelzinho, um negócio para dar o gatilho e atirar e tal. E aí ele ficou lá na frente para poder, no caso, receber a bala de canhão e esperar para o último segundo ele fugir. E aí ele vai ficando e ele começa a pensar, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O tempo vai passando e no fim das contas o que rola é que sim, atira. Ele não consegue sair dali porque ele fica muito nervoso, ele fica com muito medo e depois ele começa a congelar, porque ele não sabe se ele fica para manter a coragem ou se ele sai para poder sobreviver. Ele não consegue mediar entre os 13 segundos ou 10 segundos que a bomba vai sair dali de dentro. Um desses segundos vai sair. E aí quem salva ele é o filho do ricão lá que chamou ele para fazer o teste. Acaba salvando ele, mas ele fica com essa cicatriz no rosto, né? Fica todo ferrado, todo detonado. E aí é que ele começa a dizer que Hanayama era um cara extremamente poderoso, era um cara que me fazia lembrar de um canhão. Então era como se Hanayama, o burro de Hanayama, era a força de um canhão de guerra. Muito insano. E aí depois a gente vê que ele começa a falar sobre o parque de diversões. Alguém pergunta pra ele quando ele tá batendo papo onde era o parque de diversões e como fazia para chegar lá. E ele começa a dizer que não sabe como faz para chegar lá, não sabe, não tem nem ideia como chegar lá. E aí começa a falar sobre um pouco a diferença do parque de diversões para, no caso, a arena subterrânea, o Tokyo Dome.
E aí ele diz que o parque de diversões é um local especialmente feito, ou pelo menos usado, para poder ter assassinato, morte. As lutas são simplesmente pro bel prazer daquele que está lutando. Não existe prêmio, não existe dinheiro naquilo. É um negócio realmente bem diferenciado em tudo aquilo lá. É bem diferente. E aí, o que acontece é que quando falam sobre isso, sobre o parque de diversões e tudo, ele até mesmo chega a falar sobre que a Tokyo Dome, ela não tem algumas pessoas. Você nunca vai ver, no caso, um dos exemplos, o mestre do Karatê das Trevas, que no caso é o Jumei Kuga, que é de Garoden e Shishinomon. No caso, o Garoden, ele vai passar a participar de Garoden oficialmente na Light Novel. Agora, né, no caso, depois que fez tanto sucesso o Jumei Kuga aparecer em Garoden de Itagaki, ele acabou se tornando canônico em Garoden, e aí agora vai ficar sempre sendo em Garoden. Mas o de Itagaki mostra ele e ele não estava naquela hora, ele nem mencionado em Garoden, até que Baku acabou mudando, né, porque Baku e Itagaki acabaram juntando esses universos. E aí, o que a gente vê aqui é falar sobre o Jumei Kuga e também sobre o Ryufu Izumuru, alguma coisa assim. Ele, pra quem não sabe, o Ryufu, ele é o adversário, o cara que bate de frente com o Matsuo Jozan lá de Garoden. Ele foi um dos caras que sempre ficou nessa rixa e o Jozan quer vencer ele quer vencer o Jozan, ele quer dominar, cada um deles quer dominar as artes ali e ali o poder de quem realmente é mais forte nesse quesito de arte marcial e tal. E, inclusive, ele tem técnicas absurdas, ele tem esse título de ser um cara conhecedor de várias técnicas insanas. E aí, o cara diz que não, você jamais veria, no caso, esses dois participando da Tokyo Dome. E se é falado sobre o parque de diversões, né? Que só os mais insanos e os mais poderosos poderiam ir pra lá, iriam pra esse lugar. E é aí que a gente muda completamente de perspectiva depois que fala sobre o Hanayama, sobre o Tokyo Dome, que é um lugar que pode até rolar dinheiro, que pode rolar investimento, muita coisa. Depois faz essa comparação com o parque de diversões, e alguns lutadores que não entram ali, você nunca vai ouvir falar, talvez até nem Tokugawa conheça ele, porque ele não vai de jeito nenhum. Inclusive o próprio cara desse me chamasse pra ir pro parque de diversões e me desse 10 milhões de ienes, eu não ia nem com a bexiga, nenhum dinheiro me fazia ir. O cara ficou muito mesmo. E aí, enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que se passa tempo. E aí vamos para uma loja de ramen. A loja de ramen é a loja Ramen Kozue. No caso, Kozue, a gente sabe quem é. Kozue é a nome, ou Kozue, no caso, é o nome da filha de Matsumoto, né, da senhoria lá de Baki. E no caso agora a gente sabe que ela é a namorada atual de Baki, estão juntos há muito tempo, estão aí há não sei quantos anos juntos. E aí o que acontece é que a gente vê que, no caso, esse cara tá ali, tranquilo, ajeitando as coisas, tem um cara bem fortão, um senhor. E aí chega um pirraia do nada, talvez 10 anos por ali, esse pirralha chega, pede um ramen, ele começa a comer, e em certo momento o menino diz, eu vou querer levar para viagem. E quando ele fala isso, que o senhor, ele vira o rosto, o menino simplesmente some. E o senhor fica até mesmo sorrindo, né, que foi enrolado pelo menino e tal. E até mesmo se é falado que o Ramen Kozue não dá dinheiro, porque ele tá num lugar perto de bares. Vamos dizer assim, a área da luz vermelha, uma área perigosa e tal. Que a galera também não curte muito ir, então você não tem famílias indo ali, pessoas indo ali pra estar comendo. E era bem tarde da noite, e foi bem estranho aquele menino aparecer ali e tal. E aí o que acontece é que chega depois uma galera muito mal encarado, um cara com a cicatriz, todo mundo muito estranho. E esses caras começam a pedir informação pra saber se tinha um menino com um chapéu de beisebol, que ele tava, no caso, eu esqueci até de falar isso. E aí, quando ele começa a pedir essa informação, o senhor diz, teve um carinha aqui, mas vocês querem o que com ele? Fica meio curioso, né, sobre isso. E aí papo vai, papo vem, eles ficam discutindo pra saber se era realmente o carinha que eles estão procurando, e acabam entendendo que sim. E aí perguntam se o menino já saiu, como foi, e eles vão atrás do menino. E o senhor lá do Ramen Kozue, que trabalha ali pra a loja que provavelmente é da família de Kozue, a gente vê que fica lá e o menino sai andando. E aí o menino vai pra um parque lá diferente e tal, bonito, cheio de sequoia, eu acho que é sequoia e tal, então as cerejeiras e tal, mas tudo ainda não tava desabrochado não, tava só os botões, né, das flores. E aí ele chega lá, fica relaxando lá e tal, fica num banco perto de uma árvore, e de repente o menino acaba vendo que aparece Hashimoto, acho que é assim que é o nome dele, que é um carinha
faz parte da equipe dos 3 que estavam indo atrás dele. Depois ele vai percebendo que o negócio tá ficando feio. E aí ele só vai esperando. Até que aparece, no caso, nosso grande problema, que é o cara da cicatriz que tava procurando por esse menino. E aí começa a desafiá-lo. E em certo momento, o cara chuta, no caso, o chapéu dele, bonezinho. Quando chuta, ele trava, porque o rosto do menino é o rosto de uma garota praticamente. É como se fosse uma mulher, uma menina, de tão delicado que é, os olhos brilhantes, bonitos. E aí o cara, o Kurono, acho que é assim o nome dele, o Kurono, ele olha assim, meu Deus do céu, isso é uma menina? Como pode? O geral fica olhando assim, porque parou, pô. Até tem o barman na resenha também, que faz parte da equipe. E eles ficam sem entender. Aí que o menino diz, aí, pô, sou homem, meu irmão, deixa de resenha. E quando ele fala isso, todo mundo fica assim meio incrédulo, porque ele é um garoto, só que o rosto dele é extremamente feminino. E aí eles ficaram até com medo de bater no menino, porque viram que ele é tão delicado, ele é tão assim. Só que aí ele começa a ficar instigando os caras. Ele tá em desvantagem, mas ele começa a instigar, velho. O pirraia é doideira. E aí que se é visto que sim, os caras perdem a paciência com ele e vai pra cima, meu amigo. Só que o pirralha parece um macaco. O pirralha começa a pular, aproveita a árvore gigantona que tava ali perto e começa a entrar na árvore e ficar só aqui, ó. Só desviando, usa o galho, pega impulso, vai pro outro lado, vai pra cá, vai pra lá. E os caras tentam subir também pra pegar ele. Tem até um cara do barman que vai com um negócio de abridor de garrafa pra furar o menino, meter porrada no menino. Os caras querem ferrar ele de todo jeito, porque parece, pelo que dá a entender, pelo que é dito ali na história, ele teria roubado e tinha comido no restaurante dos caras, que os caras realmente comandam. E aí ele fez isso e fez a mesma coisa no Ramen Kozue, só que dessa vez, né, ele tava sendo perseguido ali, porque os caras não era brincadeira, os caras não era bonzinho. E aí, por ele ter roubado, né, os caras ficaram muito putos. Eu não tiro a razão dos caras, mas também os caras queriam matar o cara, velho. Eu praticamente fazer quase isso. Ele queria deformar o rosto dele, até mesmo ele fala que, tipo, depois do que a gente vai fazer com você, jamais você será feliz como antes. Ou seja, eu acho que ele ia acabar com o rosto dele, já que era tão bonito, ele ia destruir o rosto dele, né? E aí, o que acontece é que a gente vê que a luta vai se seguindo, ele até mesmo chega a dar um pisão na cara do Hashimoto, o Hashimoto cai, se lasca todinho. E aí, no meio dessa pancadaria toda, dessa loucura toda, simplesmente o menino, que até mesmo fica dizendo que tá fácil, não sei o que, olha pro lado, acaba escutando um barulho, alguém falando, ei, o que tá acontecendo aí, não sei o que. E aí todo mundo para. E quando se é visto, no caso, é o véi lá do Ramen Kozue. Lá vem um véi com uma sacolinha, com uma marmita e uma garrafa de saquê. Lá vai ele andando, tranquilamente. E aí, o cara que tava querendo dar cabo do pirralha, né? Simplesmente chega assim e diz, tá fazendo o que aqui? Ele, não, pô, vim só ver as cerejeiras desabrocharem e tal. Eu geralmente venho aqui descansar. Aí o cara realmente se ligou que não era bem isso. E aí ele tenta até mesmo apaziguar as coisas. E meu irmão, deixa esse menino aí, pô. O cara só tá com fome, pô. Deixa ele ir. E ele começa a falar isso. E no meio disso tudo que ele vai falando e os caras tão nem aí, tão puto da vida, ele começa a chorar. Do nada, o coroa começa a chorar. Começa a chorar, dizendo que ele tá com fome, ele tá sofrendo. E ele diz, né, que as crianças são uma dádiva. As crianças são uma bênção. São coisas de sortude. E aí, no que ele vai falando isso, ele começa a depois sorrir enquanto chorava. Porque ele gosta muito de criança. E aí, naquele momento, simplesmente os caras perdem a paciência e vai pra cima dele. E no que vai pra cima dele, primeiro a gente vê que o Kurono ele vai se transformando, ele fica irado pra caramba, até mesmo os olhos dele ficam meio que virando. E ele quer matar de todo jeito, no caso, o cara. Ele até mesmo chega a dizer quem ele é, o nome dele é Taizan Matsumoto. Então ele seria, no caso, o pai de Kozue. Ele, no caso, é um da família Matsumoto, tendo em vista que a gente já viu esse personagem ter um bigodinho, já tinha mostrado quem era o pai de Kozue. É ele que tá ali. E aí, naquela hora, os personagens olham assim, mano, como assim, velho? Esse cara tá se achando demais. E aí, tem um deles que vai tentar atacar o Taizan. O cara dá uma furada com o abridor de garrafa nele. Só entra 2 centímetros e o Taizan fica olhando pra ele assim, tá muito fraco, tu tem que botar mais força aí. Se tu não botar força, não vai dar em nada, pô. Vai dar em nada, bota força aí, pô. E aí, ele bota a outra mão, começa a empurrar mais de 1 centímetro. E ele olhou assim, meu amigo, pra tu chegar lá dentro, falta 5 centímetros ainda, pô. Bora, faz força aí. E ele fica rindo do cara.
Onde até mesmo a gente acaba vendo que no fim o cara desiste e começa a correr, né? É engraçado. E aí, só com a respirada, ele faz respirada. E aí, os negócios saem dele, pô. O negócio tava gravado no músculo dele, sai, pô. Então o cara é extremamente poderoso. O músculo do cara é muito denso. Onde até mesmo isso é falado, né, pelo Momoa, que quando ele olhou pra ele, ele viu que era um cara tão gigante, ele era tão poderoso, era tão corpulento que dava pra se proteger da chuva debaixo dele. Liga aí, velho. O cara é enorme, velho. Eu fico com pena da mãe de Kozuê, né? Meu Deus. Enfim, o que acontece é que a gente acaba vendo que ali os outros caras tentam fazer a coisa, não consegue, o Hashimo tá lascado. E aí o Kurono vai pra cima. Quando ele vai pra cima, ele tenta atacar, né, com os dedos, o olho de, no caso, Taizan. E quando ele vai fazer isso, ele simplesmente, Taizan, abaixa um pouquinho a cabeça e protege os olhos. E quando ele tenta coisar, ele quebra, rasga, abre, no caso, a parte da mão do cara, velho. E fora isso, a gente vê também que ele tenta dar um golpe e quebra a mão dele. Então os dois golpes que ele tenta usar contra Taizan simplesmente é como nada. E o mais engraçado é o que o Taizan fala. O Taizan diz assim, olha, eu esqueci de avisar. Na verdade, se você bater em mim, é como se você estivesse batendo numa parede de pedra. Deu caramba! O cara é uma rocha, velho. E aí ele começa a dizer, olha, eu estarei aqui sempre que você quiser. Se você quiser uma revanche, a gente faz. Vocês não conseguem me derrotar. Se quiserem continuar com isso, vocês só vão se prejudicar. Simples assim, o cara mais calmo do mundo. E aí o que é que rola? O que é que acontece? Os caras vão embora e fica Taizan com o garoto. E aí o garoto se apresenta, diz que o nome dele é Mumon Katsuragi. Katsuragi, para quem não sabe, no caso é o nome verdadeiro, o sobrenome da família verdadeira de Katsumi, que é no caso Katsumi Katsuragi, só que aí tirou o Katsuragi e ficou Orochi, então Katsumi Orochi. Mas é Katsuragi. E aí o Mumon diz, meu nome é Mumon Katsuragi. E nesse momento eles começam a bater o papo e aí o cara chega e diz, você quer ficar aqui comigo para ver a desabrochar das cerejeiras e tal? E aí ele chega e diz assim, mano, mas não tem cerejeira. Aí ele já né? Tem não, né? Pera aí, deixa eu dar um tempinho. Deixa as coisas lá. Ele abraça a cerejeira, começa a fazer força pra caramba. Passa 10 minutos fazendo uma pressão na cerejeira. E aí ele faz com que a cerejeira, que tava cheio de botões, desabroche. E é flor pra tudo quanto é lado, velho. É cerejeira pra tudo que é lado. Muito bonito fica o lugar. E aí o Momo olha assim, mano, esse cara é insano pra caramba. E ali faz a primeira amizade dele, né? Onde até mesmo o Taizan pega a garrafa de saquê e sempre faz assim, tac, ele tira, tac, e quebra ela perfeitamente. Nem saquê foi desperdiçado, nada. Ele faz que parece que nem deu trabalho pra ele. E no fim das contas, o que acontece é que a gente acaba vendo que sim, o Momo fica com ele, eles se conhecem e eles passam uma noite ali, tranquilos, comendo e bebendo daquele lanche que o Taizan levou para ele. Pronto, vamos ficar por aqui. Eu depois pretendo trazer mais continuações ali da história. Eu vou lendo e o que eu for entendendo eu vou trazendo aqui o resumo para vocês. No caso eu resumi aqui uma boa parte. Isso aí são quantos... Meu Deus, quantas páginas? São 74 páginas que eu acabei de trazer para vocês aqui nesse vídeo resumido. Se você gostou desse formato, já que é o único formato que dá para trazer legal o Bakugan Uenshi, já que não tem o mangá ainda, quando tiver eu vou trazer a narração dele, escreve aí. Se você quiser que eu continue, também escreve, dá aquela moral para poder eu saber, dá o like, porque com isso eu posso trazer mais um conteúdo de novidade de Baki que não tem no Ocidente, né? Porque Bakugan Uenshi só tem lá no Oriente, você não tem um conteúdo, no caso, em português, em inglês, nem espanhol, nem italiano, qualquer coisa que seja você tem. Se tivesse pelo menos alguma língua em Romanji, eu poderia traduzir facilmente. Então, como não tem em Romanji, eu vou ali trazer os kanji, as coisas lá do Oriente, e vou lendo e depois eu degusto tudo e trago pra vocês. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!